Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de desenho geométrico. Vamos continuar falando sobre as construções de Tales e hoje nós vamos falar da segunda construção, divisão em partes proporcionais. Então vamos lá. Dividir em partes proporcionais. Divida o segmento AB na proporção 2:1:3. Significa que uma parte vai ter que ficar no meio, o dobro dela tem que ficar à esquerda e o triplo dela tem que ficar à direita. É essa a ideia que a gente tem aqui. Bom, então, primeira vez, quando a gente vai dividir em partes proporcionais, a gente tem que saber o total de partes que a gente vai dividir. Então, aqui vão ser duas partes, uma parte, três partes. Então, você sempre vai fazer a continha aqui para ver quantas partes dá no total. Então, eu tenho um total de 6 partes. Beleza. Então, nós vamos dividir a nossa reta auxiliar em 6 partes iguais e depois, na hora de dividir o segmento AB, nós vamos obedecer essa proporção que está sendo indicada no exercício, tá bom? Então, vamos lá. Traça a reta auxiliar num dos vértices. Não faça um ângulo nem muito aberto, nem muito fechado, tá? Olha lá, ok? E agora, escolhendo uma medida arbitrária, ou seja, uma medida qualquer no seu compasso, você vai fazer 6 marcações, porque é o total de partes que a gente vai ter que ter. Então, 6 divisões nessa reta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não mexe na abertura, hein? Dá um destaque aqui para o último ponto. Vamos lá. Aqui. Certo? Chamar ele de X. Tá bom? Esse é o último ponto. Liga ele com o outro extremo. Ligou. Pronto. Então, a gente tem a seguinte situação. As transversais estão aqui. E agora eu vou traçar as paralelas. Se eu traçar uma paralela em cada ponto que eu tenho aqui, ó, vou até marcar os pontinhos para aparecer melhor no vídeo, ó. Se eu traçar cada uma dessas, eu divido em partes iguais, e eu vou dividir em 6 partes iguais. Não é o que eu quero. Eu quero que 3 partes fiquem agrupadas aqui, uma parte no meio e 2 partes na esquerda. Então, vamos dar destaques para os pontos que a gente vai usar. Nós vamos contar as partes agora. Então, olha só. 1, 2, 3. Então, o primeiro ponto que eu vou usar é esse. Depois, é 1 aqui. E veja aqui em cima, sobra o 2 que eu preciso, ó. Então, as paralelas eu não vou precisar usar em todos os pontos, só nesses 2 que eu marquei. Então, o transporte de ângulo vai acontecer só aí. Pega seu compasso, abertura qualquer, faz o arco do ângulo. Ok? Mesma abertura, leva para o ponto que você marcou. Mesma abertura, leva para o outro ponto que você marcou. Ó, ok, olhe bem aí, para minha mão não ficar na frente. Aqui, ok? E agora, pega a abertura do ângulo. Então, vem daqui até aqui, medindo com o seu compasso. Cuidado com essa abertura, hein? Ela tem que ser precisa. Senão, essas retas não ficam paralelas. Leva para cá, ó, a ponta seca onde você fez a marca, hein, com o compasso. Então, a marca do compasso está aqui, ó. Vou dar uma reforçada nela, tá? Ó. Leva para cá e faz a marquinha aqui. Vou só confirmar se eu não perdi a minha abertura, ó. Tá? Deu um deslocamento pequeno. Então, aqui. Só que esse deslocamento pequeno, na hora de traçar paralela, fica grande, hein? E aqui. Por isso, não pode ter nenhum deslocamento. Então, ó, a paralela ela tem que passar nesse ponto e nesse ponto de cruzamento da marquinha, ó.
nesse ponto e nesse ponto de cruzamento da marquinha, tá? Vamos traçar a paralela, então. Verifica se ficou certinho. Põe a sua régua na direção da paralela. Aqui, ó, exatamente na direção. E transporta para lá. Tem que passar nos dois pontos, tá vendo? Ó. Aqui. Passou. E aqui. Ó lá, certinho. Passou. Traçou. Repare. Então, aqui ficou duas partes, aqui ficou uma parte e aqui ficou 3 partes. Então, se essa medida aqui mede 2, aqui tem que ficar 4 e aqui tem que ficar 6. Tá? Vamos só verificar as medidas? Então, o meu AB, eu fiz com 12. Tá? Repara aí, a parte 1 ficou com 2 centímetros. A parte 2 ficou com 4 centímetros. E a parte 3 ficou com quase 6 centímetros, né? Ficou um pouquinho deslocada, tá bom? Mas é isso aí, ó. Você pode ver que elas estão paralelas. Então, dividir na proporção 2 para 1 para 3. Essa é a ideia, tá bom? Outra forma de escrever que eu quero segmentos proporcionais é assim, ó. Divida AB de forma que o ponto que você vai marcar, o ponto X, represente 3/5 de AB. Então, ele vai representar uma parte de AB, tá? É uma fração de AB, né? Vamos lá. Traça a sua auxiliar. Traçou a auxiliar. E em quantas partes você vai dividir? Quem indica isso na fração é o denominador, ó. Então, vai dividir em 5 partes, ok? 5 partes. Vamos lá, abertura qualquer, 1, 2, 3, 4, 5. O último ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de C. Liga ele com o B. E aí as nossas outras retas têm que ser paralelas a essa. Mas veja bem, ele quer marcar o ponto X de forma que o AX fique com 3/5 de B. Então, eu vou ter que marcar um ponto X em algum lugar aqui, de forma que fique 3/5 para cá e o restante para lá. O restante de 3/5 é 2/5. É quanto falta para completar o total. Então, 3 partes precisam ficar para cá e 2 partes para baixo. Então, o ponto que eu vou fazer a paralela é esse daqui, ó. 3 partes para cá, 1, 2, 3. 2 partes para cá, 1, 2. Vai transportar ali o ângulo. Então, faz o transporte de ângulo certinho. Abertura qualquer, faz o arco do ângulo. Faz o mesmo arco no ponto que você quer levar. Olha lá. Pega a abertura do ângulo. Aqui. Transporta para cá. Aqui. Faz a marquinha. Bem nesse pontinho aqui, ó. Beleza? Traça paralela, ó. Verifica se ficou paralelo. Perfeitinho. E traça a reta. Pronto. Esse ponto aqui é o ponto X que ele pediu, ó. Ponto X. Então, dessa forma, aqui ficou com 3/5 e aqui ficou com 2/5. Olha lá. O AX, 3/5, o XB ou BX, 2/5. Ok? Então, essa segunda construção, ela é decorrente da primeira, consequência direta dela, divisão em partes proporcionais.
deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.